Continuando aqui o Metrópolis, a Mariana Pamplona não carrega o sobrenome da família por causa da história de combate da tia. Yara Yavelberg foi uma militante muito atuante durante a ditadura militar brasileira. Ensinou marxismo a guerrilheiros em treinamento. Foi companheira de Carlos Lamarca e amiga da atual presidente Dilma Rousseff. Mariana se conecta à história da tia no documentário que se intitula Em Busca de Yara, que realizou junto com o Flávio Frederico. Os dois estão aqui no nosso estúdio para conversar comigo e com o Manuel. Sejam bem-vindos. Obrigada. E a gente começa já para explicar para o público. Bom, o documentário estreia nos cinemas agora, dia 27. Dia 27. Como é que ele iniciou? A ideia do documentário surgiu quando? A partir do enterro dos restos mortais da Yara, né? Quando a gente soube que iria haver essa cerimônia e tal, a gente resolveu filmar, né? E foi muito forte, tanto para mim quanto para o Flávio, essa filmagem, esse momento. Então, a partir desse material, a gente falou, nossa, eu acho que vale a pena realmente fazer um filme, né? Sim. Agora, é bom explicar por que ela estava sendo removida de um lugar do cemitério israelita. A minha família ficou durante muitos anos, né, numa luta judicial para conseguir desenterrar, tirar a Yara da ala dos suicidas. Primeiro fazer uma exumação, né, em primeiro lugar. Claro. Exumar para saber o que de fato aconteceu, né? Ela foi assassinada? Né? Foi suicídio? Ou o que aconteceu? Então a família... Eles diziam que ela tinha se suicidado. A versão oficial era de suicídio, né? Então a família queria exumar o corpo da Yara para saber o que de fato aconteceu, né? Então o cemitério não queria liberar esse fato, né? Essa exumação. E aí Eles não queriam liberar o corpo, né, para ser exumado, para tirar lá, porque na religião judaica a ala dos suicidas é uma ala à parte, né, que é o de segundo escalão, lá na beira do cemitério e tal. Então eles argumentavam que no judaísmo não pode tirar o corpo depois que está enterrado, né, mas tinham várias evidências de que não tinha se suicidado. Era uma coisa importante para a história do país, não só para a família, né? E o cemitério, enfim, obteve todo tipo de liminar, etc., né? Isso até mostra no filme o momento que é interrompido ali, o momento que está se tirando os restos mortais dela, né? Enfim, aí a partir desse ponto de partida ali, que foi aquele enterro dos restos mortais dela junto com a família, a gente começou ano a ano a ir atrás dessa história, então o que de fato aconteceu, né? E o documentário foi ganhando corpo, até que nos últimos 3 anos, realmente, que a gente conseguiu fundos para realmente tocar ele. E assumimos a Mariana como personagem também desse filme, né? E transformar essa busca pessoal nela também num retrato de uma época, de uma personagem tão importante e que estava muito mal contada e escondida na sombra do Lamarca. Eu li uma entrevista sua em que você fala que vários registros, livros que mencionam a Yara ou filmes sobre o Lamarca compram essa versão oficial Todos, de que foi um suicídio, Sim. né? Quer dizer, vocês estão, na verdade, restaurando uma verdade histórica a partir dessa todos pesquisa. os livros estão desatualizados, todos eles fecham com a versão do suicídio, né? Então o filme, nesse sentido, ele contribui para uma nova leitura, né, do que de fato aconteceu com a Yara. E uma coisa importante de dizer é o seguinte, para a família, essa coisa de exumar o corpo era muito mais uma questão política do que religiosa, né? Não era, assim, claro que a mudança física, o fato do corpo da Yara, dos restos mortais da Yara, saírem da ala dos suicidas e serem enterrados na ala comum, tem um significado, mas é um significado que, para minha família, é muito mais político do que religioso. Né? Agora, falando nesse aspecto, e eu gostaria que vocês refletissem a respeito disso, que como é importante para a família e para o Brasil um documentário como esse, vários outros documentários, já que essa história nunca foi bem contada no Brasil, sempre tem muita mentira. E agora, por exemplo, se está fazendo 50 anos também da Marcha da Família com Deus, e se tem gente que pensa na reedição disso. Como assim? Isso que eu pergunto para vocês. Isso é um absurdo, né? Você vê que está chegando essa questão dos 50 anos e está rolando de novo uma polarização, né? Agora, lá atrás, naquele contexto histórico, né, de Guerra Fria, né, você ainda entende, mas hoje em dia, né, você vê a quantidade de gente, inclusive jovens, né, que acham que não, a ditadura tem que voltar.
É uma loucura. Porque não conhece exatamente a história como aconteceu e por isso que um documentário como esse é importante também, não é, resgatar tudo isso. Exatamente. A Comissão da Verdade teve contato com vocês? Sim, a gente deu um depoimento lá na comissão. Exatamente. E eles tinham ideia disso? Dessas descobertas que vocês fizeram? Eles chamaram vocês ou vocês se propuseram? Não, eles chamaram a gente, eles tinham ideia, porque o Munhoz, o Dr. Munhoz, ele foi o médico legista que fez o laudo, né? Então, e nesse laudo, né, fica provado que a Yara não se suicidou, né? Mas então o filme é muito mais do que só mostrar o resultado do laudo. Ele vai atrás de quem era a Yara e também ele reconstrói os últimos momentos da Yara com o Lamarca, como foi em detalhes, né? Como foi a viagem deles para a Bahia, e a gente pega depoimento de diversos militantes, são diferentes pontos de vista daquela situação. Então o filme é muito mais do que só também ficar provando que ela não se suicidou. E quem foi a Yara que vocês descobriram? Nossa, é uma figura assim, em primeiro lugar que era uma pessoa muito querida, a Yara. Eu fiquei impressionada, assim, como todo mundo gostava da Yara. Todo mundo amava a Yara. Assim, era uma pessoa amada pelos amigos, pela família, uma pessoa alegre, de alto astral, assim, calma, muito interessada também por arte, por literatura, por cultura, amiga de muitos artistas, Flávio Império, ela gostava de teatro, de cinema. Então, foi isso. Assim. Flávio, e o carisma dela é impressionante, né? Porque você vê que marcou a vida das pessoas. Todas as pessoas que davam depoimento pra gente, elas se emocionavam tanto quando lembravam da Yara, sabe? No caso dos ex-namorados, até tem um momento do filme que o cara... A Yara... ele suspira, sabe assim? Você vê os olhos se enchem de lá. Exatamente, dela, né? Ele fala do sorriso. Vocês se enfocam também um momento muito rico, efervescente ali da Faculdade de Filosofia na Rua Maria Antônia, onde hoje está o Centro Cultural Maria Antônia, né? Da USP. Você tem que entender esse contexto, né? A gente, na verdade, no primeiro momento do documentário, a gente focou mais na questão de desbaratar o que aconteceu nesse último momento de vida dela em Salvador, e depois a gente voltou para reconstruir, né, quem era a Yara e como é que ela surgiu no movimento estudantil, a importância dela naquele contexto. E aí, senão você não entende, né, qual a motivação, né? Essa era também uma ideia de aproximar esse filme dos jovens, das pessoas que não têm consciência daquela história, né? Então, quem já conhece a história talvez não precisasse disso, mas acho que é importante para fazer essa ponte com os jovens, entendeu? E foi uma história de amor muito grande também dela e do Lamarca, isso fica muito evidente também. Foi um amor que não conseguia muito se concretizar, né? Porque eles não podiam ficar muito tempo juntos, né? Tinham que ficar escondidos em aparelhos, então era uma coisa complicada. Eles trocavam cartas, mas as cartas demoravam para chegar, porque iam para o Rio, iam para não sei aonde. Então era um amor difícil também, tenso, mas difícil também de se concretizar. Você falou em aparelho, vocês identificaram até um menino que... Vocês acharam um menino que... esse foi um ponto-chave do filme, né, na verdade. Levou a polícia até lá e ele sem saber o que estava fazendo, na verdade. Isso foi muito curioso, porque assim, esse menino, desde o início, a gente questionava a existência dele, né? A gente falava assim, isso foi uma invenção da ditadura, né? A gente não entendia direito por que eles teriam inventado isso. A gente sabia por que eles tinham inventado a tese do suicídio, obviamente. Para ocultar o crime. Mas por que inventou um menino? E a gente achava um absurdo. Como é que a polícia deixa um menino voltar para abrir a janela e encontrar a Yara? Tudo era muito tão estranho, né? E no último ano do filme, a gente teve uma liberação de uma série de documentos secretos que estavam ocultos. Isso o filme traz, isso é inédito, na verdade. Ali a gente pôde bater com os depoimentos, descobrir o que realmente aconteceu nessa trajetória final dela. A gente recebeu todos os documentos que citavam a Yara, entendeu? Eram 800 páginas, entendeu? E ali tinha o plano de operação da tomada do aparelho na Pituba e tinha o relato dos policiais quando eles voltam para a delegacia, né? E aí eles relatam do menino e dão o nome para esse menino da época, que hoje em dia é um homem, né? Enfim, então a gente falou, não acredito, o cara existiu, porque se ele tem nome, né? Então, assim, a gente teve que meio remontar o filme a partir disso, né? Vocês tentaram contato com ele, mas ele ficou com medo, Mariana, isso, né? como uma excelente detetive, né, que você pode ver no filme, ela consegue achar todo mundo. Eu fiquei meses implorando para ele dar o depoimento. Ele, inclusive, disse que iria dar. Mas aí, no final, ele disse que tinha desistido, mudado de ideia, enfim. Aí o filme mostra um pouco esse processo, né, de vai e volta. Que mostra tem uma questão da culpa, temor, né? Culpa também, acho que é mais temor do que culpa. Enfim. Ele me disse que a família dele pediu para ele não fazer. Ele estava sofrendo uma pressão grande. Agora, por telefone, ele confirmou a história 2 vezes pra gente, muito parecido como estava ali nos documentos, entendeu?
Inclusive, nos documentos, a polícia menciona que ele demorou um tempão para falar, né? Quer dizer, ele ficou ali num certo... Mesmo jovem, talvez ele tenha ficado num peso de consciência. Ele disse, o que eu faço, né? Enfim. Mas a gente falou, bom, mas é verdadeiro. A gente não precisa ter o depoimento dele para saber que é verdadeiro agora, que ele existiu e que foi assim que ocorreu, né? Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Obrigado. Flávio Mariana. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Estreia dia 27. Dia 27 de março, São Paulo, Rio... Então, Florianópolis, Florianópolis. Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador. Tá e certo. João Pessoa também. E São Luís. Tá ok. Perfeito, obrigado. Muito obrigado, então. Obrigada, viu?